vídeo de hoje é apenas assim, é um vídeo resposta e também para dar um oi para vocês, porque eu estou bem sumida aqui do canal, né? Enfim, porque eu fiquei 2 semanas com uma crise de sinusite, fiquei de cama mesmo, gente, literalmente de cama. E ainda tinha que cuidar da minha filha de 4 anos, que também estava doente. Então foi um caos, gente. Foram 2 semanas assim. E a Adriana leu alguma coisa? Não. Para não falar que eu não li nada, eu estou lendo O Triste Fim do Policarpo Quaresma. Eu estou aqui na página 142. E a única coisa que eu estou lendo isso aqui desde o começo do mês, gente. Desde o começo do mês, eu tô na página 142, já era pra ter terminado, já, né, enfim, mas não deu, gente. Então, o que eu pretendo ainda tentar ler esse mês é finalizar a leitura desse livro e começar A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é para aquelas metas, né, que eu fiz de 12 livros para 2017. Então, o livro do mês de março, esse livro aqui, ele é um livro bem curtinho, então são os únicos 2 livros que eu pretendo ler no mês de março, tá? Infelizmente eu atrasei todos os meus projetos, o diário de leitura do Silmarillion do Tolkien, o diário de leitura do Outono da Idade Média, mas enfim, gente, eu tive que dar prioridade para outras coisas e, né, eu não estou bem ainda para falar. Fiz uma make básica aqui, né, para dar uma disfarçada na cara, porque a situação foi crítica. O que que acontece? Porque esse aqui também é um vídeo resposta. Às vezes a gente... Há males que vem pra bem, né? Eu fiquei 2 semanas de cama e não tava conseguindo ler, porque sinusite você tem enxaqueca, né? Tem aquela dorzinha básica aqui no meio da sua testa que impede você de fazer qualquer coisa, de ficar no computador, de tudo, gente. Então, por isso foi um dos motivos que eu não consegui ler mesmo. Mas aí a cabeça tá funcionando, né? Mais ou menos, mas ela tá. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou desengavetar um livro meu, escrito pela minha pessoa, né, que foi escrito em 2009. E o que acontece? Eu fiz um post nas minhas redes sociais falando o que eu estava fazendo. Comecei, na verdade, ontem. Foi ontem? Antes de ontem. Não, foi ontem. Eu comecei a fazer uma revisão desse livro que foi escrito em 2009. E eu até coloquei que foi escrito em 2010, mas aí não, foi em 2009. E fiz esse post comentando, né, falando que eu tava fazendo essa revisão e tal. E eu não sei o que aconteceu, as pessoas começaram a pedir para eu gravar vídeos de diário de escrita pro canal. E eu falei, diário de escrita, gente, mas não dá, gente. Então é exatamente isso, é um vídeo resposta, porque eu recebi muitos e-mails. Isso nunca aconteceu, nunca, nunca. Já recebi, né, e-mails de pessoas perguntando para fazer tal coisa, mas não, né, uma enxurrada de e-mails mesmo. E assim, gente, não dá pra fazer diário de escrita de uma coisa que já foi escrita lá em 2009. E outra, quando eu escrevi, não foi com nenhuma pretensão de ser um livro. Né? Eu vou contar um pouquinho da história. O livro, ele está aqui. Óbvio que eu não vou mostrar pra vocês o título dele, tá? Mas eu imprimi, ele está aqui, é isso daqui. Ele é um livro de poesias, tá? Então, ele tá aqui porque eu vou encaminhar isso daqui para a Biblioteca Nacional para fazer o registro, porque ele não tem registro até hoje. Apesar de... Porque antes eu tinha um blog, já postei muito das minhas poesias no blog, então meio que tá registrado lá a data e tal, mas eu nunca, né, registrei mesmo, assim, na Biblioteca Nacional, então irei encaminhar essa semana. Então ele tá aqui. Mas lá em 2010, na verdade em 2011, ele ficou assim, eu mandei encadernar, tá? Então não vou mostrar o título, mas tá aqui. E o que que acontece? Como que surgiu esse livro? Eu sempre tive uma facilidade para escrever poesias, desde muito nova, desde de pequena mesmo. E o que é engraçado é que eu não sou uma grande leitora de poesias, né? Uma grande leitora, aquela que lê, né, que compra livros de poesia. Não, isso é uma coisa que é meu, assim. Acho que a gente chama de dom, de talento, e eu considero isso um dom. Então eu já nasci poetisa, olha que coisa bonita.
Só que assim, gente, eu nunca tive pretensão nenhuma de publicar, desse tipo de coisa. Eu escrevia porque eu gostava e ponto. Se vocês me perguntarem quantos livros de poesia eu já li na minha vida, eu li 5. 5 livros de poesia. 4 do Fernando Pessoa, que é a minha grande inspiração, é o meu grande poeta. E um outro livro foi, eu não lembro o título, eu já li já há algum tempo, mas foi do Rubens Fonseca. Um livro de poesias, eu não lembro mais o título, não faço ideia. E já li muitas outras poesias, mas assim, poesias avulsas, né? Não foi um livro específico, né? Tipo Mário de Andrade, etc. Mas Fernando Pessoa, assim, sempre foi minha grande referência, assim, né? Sempre amei, já li várias vezes os mesmos livros e tal. E não tem nem nada aqui no canal sobre Fernando Pessoa, que coisa impressionante, mas eu amo de paixão Fernando Pessoa. E aí o que aconteceu? Em 2008, eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, que é uma coisa muito pessoal, não quero relatar isso aqui pra vocês. Mas foi assim muito difícil, que fui levada a uma depressão profunda mesmo, assim, de ter psicóloga e psiquiatra, porque eu tive que tomar remédios para depressão. E isso tudo aconteceu em 2008, então em 2009 que eu comecei o meu tratamento psicológico e psiquiátrico. E quando eu estava com a minha psicóloga, pessoa maravilhosa, ela disse o seguinte pra mim, ela falou, por que você... A gente tava falando sobre um determinado assunto, ela falou, por que você não escreve? Por que você não faz um diário? Né? Diário não é uma coisa de menininha, uma coisa, né? Coloca isso pra fora, você tem que colocar isso pra fora. E eu falei, verdade, né? Eu fiquei pensando, falei, poderia escrever, né? Eu que sempre gostei de escrever, já tinha muita coisa escrita. E aí o que eu fiz? Eu lembro que eu fui na Saraiva e eu comprei um caderno com capa de couro sintético, ok? Couro sintético. Comprei um caderno lá, lindão. E ali eu comecei a escrever. E foi muito que automático, porque assim, a psicóloga falou, você vai escrevendo, né? Aquilo que você estiver sentindo, um diário. Só que o meu diário acabou saindo em forma de poesia, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Então eu comecei a colocar todo aquele sentimento, tudo aquilo que eu tava sentindo em forma de poesia. Só que assim, gente, eu tava escrevendo com lápis, assim, realmente naquele livrinho, que é um livrinho até muito bonito, eu tenho até hoje, né? E no finalzinho de 2009, eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com essa pessoa, que não é o meu marido, foi até um relacionamento assim meio relâmpago, durou alguns meses. E não vou citar nomes, mas ele era escritor, quer dizer, ele é escritor ainda, né? Não vou citar nomes. E ele sabia, né? Óbvio, a gente tava tendo um relacionamento eu comentei com ele sobre o que havia acontecido comigo em 2008 e tal, e que eu tinha escrito um diário, e um dia, né, ele falou, deixa eu ver teu diário, não sei o quê. E assim, entreguei meu diário, ele começou a ler, e ele começou a achar aquilo incrível, aquelas poesias, assim, maravilhosas. E eu falei, ele falou, por que você não publica isso? Eu falei, oi, não, eu não vou publicar, porque é uma coisa muito pessoal. Ele falou, não, você tem que publicar isso. Aí ele falou, você já leu Nietzsche? Você já leu Schopenhauer? E eu falei, não, já ouvi, eu tinha ouvido falar em Nietzsche e Schopenhauer, mas eu nunca tinha lido absolutamente nada. E ele era um grande fã de Nietzsche, de Schopenhauer, desses filósofos. E ele falou, não, você tem que ler. Ele me emprestou alguns livros. E eu comecei a ler os livros do Nietzsche, do Schopenhauer. E ele falou, você tem muito do Nietzsche, né? Principalmente do Nietzsche, você tem muito. As suas poesias, ela lembra muito as escritas do Nietzsche. E aí eu comecei a ler, né? Comecei a entender essa questão do niilismo, né? Que não entendia muito bem. E ele falou, nossa, suas poesias são sensacionais, você tem que publicar, não sei o quê. Ele deu uma animada, assim, né? Eu falei, ok. Aí o que eu fiz? Eu comecei a passar aquilo pro computador, que até então só tava ali no caderno escrito a lápis e tal. Aí eu fui passando pro computador, aí fui arrumando, né? Deixando um texto melhorzinho, né? Enfim. E já fui deixando em formatinho de livro, né? Criei um título. E aí que saiu, né? Esse livro aqui. Que aí eu encadernei ele,
porque eu tinha a pretensão de encaminhar para a Biblioteca Nacional para fazer o registro. E isso aqui foi encadernado em 2011, porque tem a data aqui, foi em 2011. E a Adriana mandou? Não! O que aconteceu? Meu relacionamento com esse rapaz terminou, e porque ele mudou de cidade, então aquela coisa de namorar à distância não dava muito certo. Nossa, eu tô até com dificuldade de falar, gente, porque isso aqui em mim tá tudo fechado ainda, sabe? Tá bem difícil. E aí meu relacionamento terminou, o que eu fiz com esse livro? Eu engavetei ele de novo, porque eu não tinha mais aquela pessoa pra ficar ali, olha, vai, não sei o que e tal. E aí o livro ficou engavetado. Então assim, gente, esse diário de escrita, né, não tem como eu fazer, porque primeiro que eu escrevi sem ter pretensão nenhuma de publicar, era realmente um diário, eu tava precisando colocar pra fora aquilo que eu tava sentindo, foi uma ideia da minha psicóloga de fazer, que foi uma ideia sensacional, funcionou muito bem, tanto que aí depois já em 2010 eu não estava mais tomando remédios, né, para depressão, já tinha saído daquela crise e tal. Então aí as coisas foram realmente encaminhando, me livrei do trauma, porque eu tinha passado por um processo traumático. E aí o que eu fiz? Eu me engavetei. Só que eu comecei a escrever outras coisas. Aí eu fui, né, escrevendo outras coisas, que eu tenho tudo isso guardado, e já fui escrevendo até no próprio computador. E tá tudo inacabado, gente, assim, não terminei absolutamente nada. Depois eu fui, tipo, eu começava a fazer as coisas e eu largava mesmo. E aí esses dias, né, essas 2 semanas ali de cama, eu falei, quer saber? Eu vou desengavetar esse meu livro e agora vai. Então ele tá aqui, é um livro de poesias. Então ele está aqui, gente. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer com isso, tá? A única coisa que eu sei é que eu vou encaminhar para a Biblioteca Nacional, porque antes o que acontecia? Eles pediam para você encadernar e rubricar todas as páginas. Mas agora eles pedem para você encaminhar dentro de um envelope e folhas soltas. Não é para grampear, não é para fazer nada. As páginas precisam ser numeradas. Você também tem que rubricar cada página. E na página da frente tem que ter o título do seu livro, o seu nome completo, RG, CPF, a sua cidade, estado e o ano. É a única coisa que eles pedem, tá? E além disso, eles pedem que você preencha também um requerimento para registro, que é esse documento aqui que você baixa na internet. Você entra no site da Biblioteca Nacional e lá você tem todos, né, tem tudo, gente, lá explicando, é muito bem explicadinho, não é nada complicado, de como faz para você fazer o registro e a verbação. E aí você imprime isso daqui, eu imprimi, que é os dados do seu livro, né? Você tem que colocar aqui qual é o gênero, né, da sua obra, o título, se você, qual o seu nome, ou se você terá um nome fictício, seu endereço, essas coisas básicas, né, o número de páginas e tal. E também você tem que pagar essa GRU que eles chamam, tá? Que também você baixa lá, tem uma tabelinha lá com os valores. O meu vai ser bem simples, eu só quero registro, então é o valor de R$20, tá? Que você paga no Banco do Brasil. E depois você tem que mandar, junto com a cópia do seu livro, tem que mandar o boleto pago, né? Esse boleto pago. Tem que mandar o requerimento aqui preenchido, cópia de RG, CPF, comprovante de residência. Eu acho que é só isso, tá? E aí você encaminha, parece que... Eles não colocam um prazo assim, mas algumas pessoas conhecem até no máximo 3 meses, eles encaminham o registro para sua casa. Depois que eu tiver esse registro, né, na verdade eu não sei, gente, muito bem o que eu vou fazer para publicar esse livro. Por quê? Uma coisa é certa, eu quero encaminhar para algumas editoras, tá? Desde editoras pequenas até editoras grandes, nunca se sabe. Mas eu não sei se eu quero colocar esse livro na Amazon, lá em e-book, né? Que é super simples, super fácil de fazer. Eu não sei, eu tô pensando em fazer uma produção totalmente independente, porque eu quero que esse livro tenha uma carinha. Porque o que acontece? Ele não é um livro de uma história que eu criei. Como, por exemplo, eu estou escrevendo um outro livro agora, que é até um desafio, porque não é um livro de poesias, ele realmente é um livro de, né, de história mesmo.
E ok, é uma história que eu criei, né? Eu tinha uma ideia ali na minha cabeça, falei, vou tentar, né, criar uma narrativa e tal. Isso daqui, esse livro de poesias, sou eu. Ele é uma coisa muito pessoal, gente. Cada poesia, gente, desse livro, cada poesia, cada letrinha, sou eu. É algo que eu estava realmente sentindo. É diferente de um livro de história, você tem uma ideia, vou criar uma história se baseando nessa ideia e tal. Pode até ter, né, um personagem ali, pode até ter a sua personalidade, ele pode fazer algo que você já fez, né? Mas é uma ficção. Isso daqui não, isso aqui é uma coisa muito pessoal. E um outro detalhe, primeiro que é um livro de poesias, né? O público que gosta de poesias é um público, gente, muito pequeno. Não é um público grande, tá? É um público bem reduzido. Agora, poesia é uma coisa muito pessoal, uma coisa que, assim, para você fazer para você criticar poesia, você tem que ser crítico literário, assim, literalmente, assim. E tem um outro detalhe importante que não são poesias que falam sobre natureza, sobre o amor, sobre a beleza da vida. São poesias que falam sobre sofrimento, depressão, angústia, agonia, medo, suicídio, morte. E lembrando que eu estava em um período de depressão profunda quando eu escrevi todas essas poesias. Então, assim, você lê uma poesia, você fala, peraí que eu vou ali no banheiro cortar os pulsos. Mais ou menos isso. Tá? Então, assim, ela tem um público muito específico. Porém, ao mesmo tempo que ela tem um público muito específico, se um leigo que não tem costume de ler poesias, que não entende o que é poesia e começa a ler, pode ser que a pessoa se identifique. Porque são poesias que falam de sofrimento. E independente se você já passou por um momento de depressão, se está passando, enfim, por algum momento, em algum momento da sua vida você teve uma melancolia, ficou triste, sentiu medo de alguma coisa, teve um momento, né, muito trágico, enfim. E essas poesias elas falam sobre esses sentimentos. E talvez você possa assim se identificar com algumas ou com todas. Que por mais que sejam poesias bem depressivas, né, ali beirando suicídio, talvez muitas dessas poesias você pode até nunca ter vivenciado, mas você já pode ter pensado naquele momento de crise, naquele momento de sofrimento, de tristeza. Algumas dessas frases já passou pela sua cabeça pelo menos uma vez na sua vida, isso eu tenho certeza. Então, eu acho que é isso que torna essas poesias assim algo muito pessoal e que eu tenho um certo receio de colocar assim na internet, tá? Então eu tô pensando realmente fazer uma produção independente, colocar para vender, sei lá, num site próprio meu. Eu tô pensando em ter um blog mesmo falando sobre literatura, esse tipo de coisa, ou colocar ele para vender aqui no canal. Enfim, tem que ser um público bem seletivo mesmo, mas eu vou encaminhar para algumas editoras, tanto editoras pequenas quanto grandes, e vou deixar rolar para ver o que acontece. Então é isso, gente. Esse é o que eu precisava falar para vocês. Então, assim, diário de escrita, eu acho até bacana. Eu já vi algumas pessoas aqui na internet fazendo, como a Pan Gonçalves, eu vi que ela fez, né, do livro dela Boa Noite, que é uma pessoa que eu adoro, sempre acompanhei o canal dela. Então eu assisti acho que 1 ou 2 episódios, né, que ela fez esse diário de escrita. A Babi Duit também, que é uma pessoa que eu gosto bastante, também fez um diário de escrita. E aqui no YouTube que eu conheça, assim, que eu acompanho, foram as duas que eu realmente vi ali fazendo um diário de escrita. Não sei se tem outras pessoas, aí eu já não acompanho, tá? Mas elas foram pessoas que eu realmente acompanhei e não li ainda os livros das duas, né? Mas pretendo ler. Então eu acho bacana, quem sabe eu faça, né, depois esse diário de escrita, porque aí sim, gente, será um diário de escrita, porque
Por exemplo, eu tô escrevendo um livro que ele é do gênero terror. Ele é um livro de terror, não, um livro de horror. Ele é um livro de horror. E realmente, assim, eu já comecei a escrever e é um desafio, porque eu saí da poesia, né? Eu saí da minha zona de conforto. Poesia pra mim é uma coisa muito fácil, uma coisa muito simples de se fazer. Já escrever um romance, né? Aí já é uma outra coisa que eu nunca fiz. Então, eu comecei a escrever, dei uma parada, eu achei melhor eu exercitar a minha escrita escrevendo crônicas, aí eu comecei a escrever crônicas, estou escrevendo crônicas, então eu não sei se eu vou focar nas crônicas ou se eu irei focar nesse livro específico. Porque ele é um livro que requer pesquisa, porque ele tem um tema muito, né, específico pelo qual requer uma pesquisa muito aprofundada, né, sobre o assunto. Já as crônicas não, uma coisa mais dia a dia. Ainda essas crônicas ela puxa ainda para as minhas poesias, assim, é o mesmo assunto ainda. Então eu ainda estou na minha zona de conforto, digamos, apesar das crônicas você acabar exercitando um texto, né? Não é uma poesia, mas está sendo muito mais fácil. Agora, quando você parte para um gênero específico, aí a situação muda, né? Você tem que fazer todo um roteirinho de capítulos de personagens, o que você quer para sua história, qual é o começo, o meio e o fim dessa história. Então, isso daí tudo já é mais trabalhoso. E aí sim, eu acho que fica legal fazer um diário de escrita, tá? Então fica, assim, eu gostei bastante da ideia de vocês e é isso. E assim, gente, como é que vai ficar o canal? Não sei, gente. Eu não como eu disse pra vocês, eu tô lendo aqui o Policarpo Quaresma, A Passos de Tartaruga. Gente, que narrativa incrível. Apesar, né, da Adriana tá bem lentinha pra leitura, eu tô simplesmente amando, gente, isso daqui. De verdade, amando. Muito bom, gente. Que narrativa deliciosa. E pretendo ler aqui A Morte de Ivan Illich, também que é um livro curtinho, acho que eu consigo. E é isso, gente, eu não vou prometer nada a mais assim pro canal no mês de março, porque eu ainda tô me recuperando, tá até difícil para gravar esse vídeo. E eu também fui marcada numa tag pela Samara Pimenta, do canal Hoje é Dia. Preciso também gravar essa tag, que é bem bacana. E é isso, gente. Se vocês tiverem dicas, sugestões, enfim, de vídeos, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários. E é isso, beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!